Salve, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Nós aqui dos estúdios da Rede Vida em Brasília discutimos política. Política boa, conversa, é o que faz a sua vida, a escola do seu filho, a sua moradia, é assim. E aqui no Congresso Nacional, no Palácio, são eleitos os que convivem com você, pessoas como você. Hoje aqui, no Frente a Frente, o deputado Capitão Derrite, que é do PP de São Paulo. Nós temos na natureza vamos dizer, os parasitas e os comensais. Os comensais são aqueles que se alimentam de migalhas de um predador. E os parasitas são aqueles que se alimentam de sangue. E aqui em Brasília existem comensais e parasitas. A experiência que estamos vivendo é a indicação de que deputados e senadores parasitaram o Supremo Tribunal Federal com indicações, a Procuradoria-Geral da República e até o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. É aí que está a disputa pelo poder no Ministério Público Federal. Deputado, esta luta política agora e forte contra a Lava Jato, ela pode enfraquecer ou até eliminar os efeitos da Lava Jato? Zé, sem dúvida enfraquecer pode, né? Eliminar acho que não, porque a Lava Jato já virou um divisor de águas no cenário político do nosso país e, sem dúvida alguma, não fosse a Lava Jato, hoje nós não teríamos aí a certeza de que a lei ela serve para todos, inclusive para aqueles que nunca imaginaram que seriam presos, né? Aqueles que eu digo políticos, né? Então, agora é nítido e notório uma perseguição à Operação Lava Jato, não só no Poder Judiciário, né, com as decisões do STF, também no Poder Legislativo. Não sei se todos sabem, mas existe um projeto de lei que está em processo aí de tramitação na Câmara dos Deputados, que prevê uma espécie de uma quarentena, mas quarentena de 6 ou 8 anos, para que membros do Ministério Público, Poder Judiciário e policiais não possam concorrer às eleições, ou seja, 8 anos após a sua aposentadoria. Tiraram o direito político, né? Cortaram o direito político. O senhor assistiu o filme Parasitas? Não. É um filme onde uma família entra na casa de uma outra família e todos os funcionários são da mesma família e dominam a família. É por isso que eu usei esse termo parasitar. A impressão que eu tenho é que o Congresso Nacional está plantando representantes dos outros poderes, Tribunal de Contas da União, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, e isto é perigoso, inclusive, contra esse tipo de investigação. É extremamente prejudicial, porque daí ocorre o que não deveria ocorrer, como eu falei anteriormente, né? A interferência entre os poderes. Na verdade, para todo poder existe um sistema de freios e contrapesos. Isso. Infelizmente, o nosso STF, o único poder moderador do STF, que seria o Senado Federal, acaba não funcionando, porque muitos senadores que estão lá, que poderiam tocar para frente o impeachment de um ministro, eventualmente, né, no cometimento de algum crime por parte de um ministro do STF, acabam não fazendo porque também respondem processos lá no STF. Então, vira aquele círculo vicioso. Tem muita gente dizendo que até o Poder Executivo também vai fechar um pouco os olhos para as coisas e também não está aí muito defensor da Lava Jato por causa dos problemas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, que aparece aí com a questão da loja de chocolates, o valor da compra da loja, que teria sido ali dividido entre ele e um outro sócio. O Ministério Público já descobriu que está muito... a história não fecha. Está muito difícil, ele não consegue explicar os depósitos todos que o Fabrício Queiroz fez na conta dele, na conta da primeira-dama. Como é que vai ser conviver com isso dentro do Congresso Nacional, uma vez que ele é filho do presidente da República? Sem dúvida, isso é um fato que gera uma polêmica muito grande, né? Desde o começo do governo do presidente Bolsonaro, quando essas notícias vieram à tona, gera uma polêmica grande, mas a gente tem que separar Operação Lava Jato, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que é o responsável por essas investigações. Eu sempre fui favorável em todas as minhas manifestações públicas de que qualquer pessoa do povo, do poder político que seja, a minha mãezinha lá em Sorocaba cometeu o crime, tem que ser explicar, tem que... Isso, claro. Eu não sou conivente com nenhum tipo de ação delituosa. Agora, é lógico, fazem uma polêmica muito grande, colocam aí a Lava Jato, colocam até
supostas interferências do presidente Bolsonaro, à época, na Polícia Federal no Rio de Janeiro, que não tem nada a ver. Mas essa confusão aí envolvendo o Flávio Bolsonaro, né, essa investigação, não enfraquece o discurso do presidente Jair Bolsonaro contra a corrupção? Eu creio que não, Denise. Eu acho que o Flávio Bolsonaro é o Flávio Bolsonaro e o presidente é o presidente. E, óbvio, é nítido que estão querendo achar pelo em ovo nessa questão do Flávio Bolsonaro. Sou favorável a que ele preste esclarecimento sobre todas as investigações, e até onde eu sei ele vem fazendo isso, mas é uma investigação no âmbito estadual do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. Agora colocam aí como ele sendo investigado pela Lava Jato, enfim, coisa que a gente sabe que não é. Não, são investigações diferentes. Exatamente. Né? Não é... E assim, claro, é para enfraquecer o presidente Bolsonaro, né, com fins políticos. E a saída de Sérgio Moro? Ela não parece aí que houve não deixou uma sombra no governo em relação a essa questão de combate ao crime organizado e combate à corrupção? Antes da saída dele, eu também não vou negar isso. Eu sempre fui um admirador da época do juiz Sérgio Moro. Mas muitos fatos vieram à tona, né? A gente pega as estatísticas de fato de apreensões de droga, de prisões realizadas pela Polícia Federal, enquanto o Sérgio Moro foi ministro e após o período dele. As operações, as prisões, elas aumentaram abruptamente, ou seja, o Ministério da Justiça estava engessado. Então, na verdade, o que ele fez como juiz, isso foi feito e é inegável o trabalho que ele realizou, de colocar políticos poderosos, e até mesmo um ex-presidente na cadeia, mas como ministro da Justiça, no meu ponto de vista, até não só político, policial, ele deixou muito a desejar, já visto os números cresceram absurdamente após a saída dele. Mas podia ser coisa que já estava pronta, né, para fazer e que saiu agora, porque as investigações, elas demoram meses, né, às vezes até anos, até chegar ali a uma operação que leva à prisão das pessoas. Mas não é o caso dele, né? No Ministério da Justiça vai muito de quem está ali à frente, quem está, de fato, dando carta branca para as polícias trabalharem. O que eu via do ministro Sérgio Moro foi de fato, uma contração no combate ao tráfico internacional, ao tráfico de drogas, à corrupção de forma geral. Eu acho que com a saída dele do Ministério da Justiça, com todo o respeito que ele merece, eu acho que a saída dele foi melhor para a segurança pública, melhor para o combate ao tráfico internacional, ao tráfico de drogas e à corrupção. Deputado, o senhor tem uma experiência interessante do dia a dia em segurança pública e traz esse debate, esse conhecimento aqui para o Congresso Nacional. Isso é muito bom. Há vamos dizer, há uma acusação implícita. Nunca ninguém chegou e colocou na mesa as acusações contra o presidente Jair Bolsonaro ou contra os filhos do presidente Jair Bolsonaro, 01, 02, 03, 04, diretamente. Mas há uma acusação implícita de que a família está ligada a milícias. Milícia tem uma cara de bonzinho e tal, mas não é crime e disputa ali com o tráfico, né? Primeiro, se São Paulo tem esse tipo de domínio de bairros. Segundo, se houver a possibilidade de envolvimento nesse sentido. Eu digo que é uma acusação covarde porque não coloca claramente, não dá chance de defesa, né? Na medida em que não apresenta fatos. Zé, eu concordo. Primeiro, respondendo em São Paulo, nós não temos milícia. Eu acho que a territorialidade do Rio de Janeiro, a geografia do terreno... A geografia facilita. Facilitou esse processo todo e junto com o abandono dos governantes lá atrás. Mas eles têm força política, não? Muita força política. Isso é fato. A milícia é uma realidade do Rio de Janeiro. Em São Paulo não existe. Enquanto houver a Polícia Militar do Estado de São Paulo, não vai permitir que isso aconteça. Com relação a essa acusação de que a família Bolsonaro é ligada à milícia, não passa de uma retórica, uma acusação injusta, querendo lucrar com fins políticos, enfraquecer politicamente, porque não apresenta uma prova sobre isso. O que falam? Mas o presidente Bolsonaro, na época que ele era deputado, ele participou de uma homenagem ao policial militar que depois descobriu-se que o cara era envolvido com milícia. Ora, Zé, se eu for homenagear um policial militar de São Paulo hoje, e daqui 20 anos ele for acusado por qualquer tipo de delito, eu não posso pagar por isso. Aliás, nós elogiamos um profissional de segurança pública, um policial, um bombeiro militar, por uma ação específica. Eu não estou ali validando, assinando um cheque branco, dizendo que ele é a melhor pessoa do mundo e que nunca ele vai cometer um crime. Então, para mim, não passa de uma retórica injusta, de fato,
até criminosa, acusando o presidente e a família de envolvimento com milícia, que nunca sequer apresentaram uma prova. E esses cheques de Fabrício Queiroz para a primeira-dama, Michele Bolsonaro, como é que o senhor vê? O presidente falou que tinha empréstimo de 40 mil, mas agora descobriu-se que a soma dos depósitos de Fabrício e da mulher dele na conta da primeira-dama chega a 89 mil reais. Eu acho que é uma questão que tem que ser esclarecida para o bem do próprio presidente Bolsonaro e da família. Eu acho que se houve realmente um empréstimo, que isso seja esclarecido, quanto foi agora. É difícil, né? Pelo que eu sei, o Queiroz foi assessor parlamentar por muitos e muitos anos aí, do Flávio. Não sei até que ponto isso eles vão conseguir, se é que existe prova sobre isso, né? Se realmente houve empréstimo, como que vai provar? Trabalhou tantos anos juntos, mas eu acho que é de bom alvitre que isso seja esclarecido, sim, por parte do presidente, da primeira-dama, para que isso passe uma régua aí sobre essa questão. Pois é, olha, é muito debate aqui em Brasília. Durante essa pandemia, Brasília não parou, né, Denise? É um debate intenso. E entre esses debates, foi iniciado um processo de discussão sobre a inteligência. A inteligência em política é a informação coletada, na maioria das vezes, por jornais, rádios, TVs e internet, ou seja, informações livres. Se houve coleta ou investigação de arapongas por irregularidades, esses que paguem. Mas é normal. Um governo tem que ter um serviço de inteligência. No Brasil existem vários. Ministérios têm, o Ministério da Defesa tem, as forças têm, a Aeronáutica, Marinha e Exército, Polícia Federal tem, e o Ministério da Justiça tem, a Presidência da República tem, todo mundo tem, o Supremo tem, montou. Todo mundo tem, o Supremo tem, o Congresso tem. Todo mundo tem. E não se iludam, os governadores estaduais têm os seus serviços de inteligência. Tem que ter, os prefeitos também tem que ter, para evitar decisões erradas. E aí vem o Supremo Tribunal Federal e discute isso superficialmente e limita, e arma uma grande armadilha para os profissionais. São profissionais dos setores, né? Alguns fazem concursos secretos, o contra-cheque vem em número e tal. Essas pessoas estão no limbo, porque elas vão praticar crimes a partir de agora, a partir desta decisão do Supremo. A inteligência é um mal ou um bem? Não, a inteligência é um bem necessário, né, Zé? Eu sou suspeito em falar porque nas forças policiais, assim como nesses órgãos estratégicos, aí, nos poderes que você mencionou, ela é mais do que fundamental. Eu, em São Paulo, como oficial de rota, né? Rota é o batalhão de ações de elite da nossa PM lá, a gente enfrentava o crime organizado, enfrentava o PCC lá e só conseguia realizar esse enfrentamento graças às ações de inteligência. Imagina, se a gente está falando em combater o crime, precisa de ação de inteligência, imagina para governar um Estado, imagina para presidir um país, imagina para conduzir um ministério. Então, mais uma vez, né, o nosso STF, acho que pisa na bola, pisa no tomate. Pois é, e agora, como é que vai ser o profissional lá que trabalha? Ele não pode repassar dados? Porque o Supremo proibiu. Eu acho que na prática vai continuar sendo feito, né, Zé? Mas de uma maneira velada, sigilosa, como tem que ser. Inteligência já é assim, né? Mas eles estão tentando inviabilizar as pessoas que trabalham nessas áreas aí e que fazem o bem, como você mesmo mencionou. Ela é uma área fundamental. O senhor falou de polícia, o senhor é a favor da criação do Ministério da Segurança Pública? Ele vai ocorrer ou o presidente vai deixar justiça e segurança juntos mesmo ali? Olha, Denise, a gente está vivendo um período de pandemia. Qualquer recriação de ministério, é difícil a gente falar sobre isso porque gera ônus financeiro, ou seja, tem criação de cargos, etc. e tal. Mas no momento adequado e quando o governo assim entender por bem, eu sou favorável sim a gente ter o Ministério da Segurança Pública. Porque está na boca do povo. Quais são os problemas do Brasil? Saúde, educação e segurança. E a segurança não possui um ministério específico. Então, eu sou favorável sim à recriação no momento oportuno e o governo terá meu apoio para isso daí. Hoje eu já considero que o Ministério não é o Ministério da Justiça, aquele Ministério tradicional. Foi o primeiro ministério a ser criado, ainda por Dom Pedro, né? Hoje é o Ministério de Segurança Pública e Justiça, né? O Ministério da Justiça fica praticamente com estrangeiros, índios e defesa do consumidor. O resto é segurança pública. Daí a importância mesmo de se criar uma pasta assim, né?
Sem dúvida. E ter à frente desse ministério, como é característica desse governo do presidente Bolsonaro, alguém com conhecimento técnico para gerir, para conduzir esse Ministério da Segurança Pública, para saber lá no município, na ponta da linha... Pelo jeitão, você já tem até nome. Tem algumas pessoas que eu gostaria de ver nessa função. É claro que eu gostaria de ver um coronel de polícia militar, porque eu sou policial militar, mas se fosse pensar um nome específico aí que eu acho próximo do presidente, falando da atualidade, próximo do presidente Bolsonaro e que teria condições de conduzir um ministério desse, talvez o Major Vitor Hugo, que foi líder do governo. Seria uma compensação, então, para ele? Também, um merecimento, né? E ele é consultor legislativo na área de segurança pública e defesa nacional. Tem o meu apoio, eu gosto muito do Major Vitor Hugo, então uma pessoa que tem um ótimo contato com as forças de segurança e também não desagradaria... Comandos, né? De comandos. Foi 12 anos do Batalhão de Operações Especiais do Exército. E, claro, teria o meu total apoio para essa empreitada. Ok, muito bom. Nós vamos agora para mais um intervalo e eu convido você a continuar por aqui, porque a gente ainda tem muito assunto. Por exemplo, o que vai ser feito com a perspectiva do governo em cortar, no ano que vem, o orçamento para educação e saúde. Não saia daí, a gente volta em 2 minutos.